Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro. Essa é a nossa querida intérprete Silândia e estamos aqui juntos novamente para mais uma videoaula, tá bom? Então, vamos lá. Prestem bastante atenção no que a gente vai aprender na aula de hoje. Nós vamos tratar de um assunto chamado formação de palavras. Vocês já pararam para se perguntar como uma palavra é formada? Pois bem, existem algumas formas que constroem ou que fazem surgir novas palavras. E a gente vai aprender na videoaula de hoje um pouquinho mais sobre isto. Então, em relação à formação das palavras, o que é importante a gente lembrar? É um processo pelo qual uma palavra é formada, por isso chama-se formação de palavras. Essa formação pode ocorrer através de dois métodos, tá certo? Basicamente, duas formas originam a formação de novas palavras. Um chamado derivação, que é quando uma palavra deriva de outra já existente. Então, eu tenho uma palavra que eu chamo de primitiva, é aquela que não derivou de nenhuma outra já existente, e a derivada é aquela que derivou da palavra primitiva. Normalmente, ela apresenta apenas um radical. Essas palavras, elas podem se dividir em derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal ao mesmo tempo, derivação parassintética, regressiva e imprópria. Outro mecanismo de formação de palavras é o processo de composição, tá certo? Então, derivação é uma forma, e existem essas formas aqui de derivação, e composição é um outro processo, quando uma palavra é composta através de mais de um radical. Pode ser dividida em composição por justaposição, por aglutinação ou até mesmo hibridismo. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles na aula de hoje, tá bom? São nomes que vocês talvez não estejam acostumados, mas calma, é possível entender. Antes da gente ir para cada um desses tipos, vai ser necessário que a gente entenda um pouquinho sobre a estrutura de uma palavra. Então, dentro da estrutura de uma palavra, existe um elemento que a gente chama de radical, que é a parte que contém o significado da palavra e não sofre nenhuma alteração. Então, por exemplo, aqui na palavra amor, esse A e o M é o radical. Então, se eu for escrever amorosa, se eu for escrever amava, todas as palavras que vão derivar de amor, perceba que o A e o M, eles não sofrem alteração, eles vão ser mantidos. Por quê? Porque eles são o radical, a parte que contém o significado da palavra. Então, o radical é o elemento principal na estrutura de uma palavra. Dentro da estrutura de uma palavra, ainda pode aparecer outro elemento que a gente chama de afixos. O que são os afixos? Eles se dividem em dois, tá certo? O que a gente chama de prefixo, que é quando ele aparece antes do radical, e tem um outro afixo que a gente chama de sufixo. Ele aparece depois do radical. Então, os afixos, eles são partículas pequenas de palavras que a gente pode inserir ou antes ou depois do radical da palavra. Então, observe aqui, um exemplo com prefixo. Eu tenho a palavra amor, o seu radical, a M, como a forma a gente viu lá em cima, o radical está aqui preservado, e antes do radical eu coloquei um outro elemento, o des, e formei desamor. Formei uma nova palavra acrescentando um prefixo, é pré porque ele vem antes, tá certo? Antes do radical. Se eu observar aqui, ó, eu tenho novamente a palavra amor, tenho o radical mantido, tá certo? Tem um radical mantido da palavra o radical, lembra que ele não muda, tá certo? Que é o A e o M. E eu acrescentei um sufixo, ó. Essa partezinha aqui, osa. Eu acrescentei no final, depois do radical. O que vem depois do radical a gente chama de sufixo. Então, os afixos, que são essas pequenas partículas de palavras, elas se dividem em duas. Aquelas pequenas partículas que a gente insere antes do radical e aquelas pequenas partículas que a gente insere depois do radical. Veja que agora eu formei amorosa. O radical está preservado.
Ainda na estrutura das palavras, tem a parte que a gente chama de desinências, tá certo? As desinências são morfemas, são pequenas partículas de palavras, de vocábulos, que indicam a flexão das palavras que são variáveis. Algumas palavras, elas sofrem alteração, do masculino para o feminino, do singular para o plural, se for um verbo, de primeira para a segunda ou terceira pessoa. Então, quando há essa variação, o que vai mostrar para a gente essa variação é a desinência, que é essa partículazinha acrescentada. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui a desinência O e a desinência A. Essa desinência fez com que sofresse a variação do masculino para o feminino. Então, no masculino eu tenho pato, o O é a desinência que determina o masculino. No feminino eu tenho pata. O A é a desinência que formou a nova palavra, agora a palavra feminina. Então, para formar uma palavra, às vezes eu tenho a alteração aqui na desinência. Do mesmo jeito, se essa palavra for um verbo, o verbo amar, eu tenho aqui ó, a desinência o, mostrando que é a primeira pessoa do presente do indicativo eu amo. Então, esse o aqui, depois do radical, lembra? O radical é o am, do verbo amar, ou amor. Então, eu tenho aqui a desinência indicando a conjugação verbal, primeira pessoa da conjugação no presente do indicativo. Eu amo. E eu tenho aqui uma outra desinência, ó. Tá vendo? Indicando o que? Aqui estava no singular, que já está no plural. Então, também primeira pessoa, ó, nós amamos. Primeira pessoa do plural agora, no presente do indicativo. Então, a desinência, ela também faz parte da estrutura da formação das palavras. E nós temos um outro elemento dentro da estrutura de uma palavra que a gente chama de vogal temática. A vogal, ela se junta ao radical da palavra. Então, eu tenho aqui o radical, tenho a desinência e tenho a vogal temática. Aqui, ele está junto para formar a nova palavra, tá certo? Ele se une, a vogal temática se une ao radical da palavra, tá certo? Então, observe que uma palavra, para que ela exista, normalmente ela vai ter o radical, que é a parte que nunca vai mudar, e tem outros elementos que podem ser inseridos nessa palavra e vai ajudar a construir novas palavras, que são esses que a gente observou aqui. O que é importante eu entender isso aqui? Porque quando a gente vem agora para a formação de novas palavras, né? A gente vai observar justamente isso, o que é o radical, o que é o sufixo, o que é o prefixo, como é que se juntou tudo isso aí. O primeiro processo é o processo de formação de uma nova palavra através da composição. Lembra que tem composição e derivação. Dentro da composição, eu estou falando de uma palavra que une dois ou mais radicais. Por isso que a gente aprendeu o que era um radical. Então, quando eu tenho dois ou mais radicais juntos, eu tenho aqui ó, um processo por composição. Essa composição pode ocorrer por justaposição. O que é justaposição? Eu junto dois ou mais radicais e nenhum deles perde som, nem perde letra. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra pontapé. Só que para formar a palavra pontapé, eu precisei da palavra ponta e precisei da palavra pé. Eu juntei as duas e nenhuma nem outra perdeu letra ou perdeu som. Eu apenas juntei. Por isso que chama justa posição, é uma posição justa, foi justo para as duas palavras, ninguém saiu perdendo. E formei uma nova, pontapé. Do mesmo jeito aqui, ó, guarda-chuva, né? O objeto aí que a gente utiliza, guarda-chuva, pelas regras ortográficas, ela tem o hífen aqui separando a palavra guarda, que vai ser a palavra número 1, e a palavra chuva, que vai ser a palavra número 2. Juntei esses dois radicais através do hífen e formei o nome de um novo elemento, guarda-chuva. Nem a palavra guarda perdeu letra ou som, nem a palavra chuva. Por isso, justa posição. Eu só fiz compor. Passatempo. Passatempo não tem hífen separando as duas palavras, mas eu tenho aqui a palavra 1, passa, a palavra 2, tempo. Juntei as duas, ninguém perdeu letra nem som, composição por justa posição. Do mesmo jeito aqui, ó, nesse quarto exemplo, cachorro quente. Eu tenho a palavra cachorro, a palavra quente. Pelas regras ortográficas, precisa de um hífen, mas nenhuma nem outra perdeu nem letra nem som.
Então, eu tenho uma composição de uma nova palavra por justaposição. Às vezes, acontece de eu juntar dois radicais, duas palavras, e alguém perder algum som ou alguma letra. Quando isso acontece, eu vou dizer que a composição é por aglutinação. Eu vou aglutinar. Só que nesse processo de aglutinar, às vezes alguém sai perdendo. É diferente do outro, que era justa posição. Então, observe aqui, ó. Planalto. Eu tenho a palavra plano, mas a palavra alto. Perceba que a palavra plano perdeu a letra O para poder ser formado a nova palavra planalto. A palavra alto não perdeu ninguém, mas a palavra plano perdeu. Então, se houve uma perda de som ou de letra, eu tenho uma composição por aglutinação. Olha aqui a palavra embora. É a junção da palavra em com a palavra boa com a palavra hora. Eu juntei 3 palavras para formar uma nova. Nessa junção, a palavra boa perdeu a letra A palavra hora perdeu a letra H e a letra O. E aí eu formei embora. Então, veja que não foi justa com essas palavras. Quando é justo, aí é justa posição. Ninguém perde nada. Aqui, alguém já perde alguma coisa. E eu formo a nova palavra. Cabisbaixo, eu tenho a palavra cabeça mais baixo e formei aqui, ó. Cabisbaixo. Na palavra cabeça, eu tive percas de letras e de som. E aqui precisei inserir, ó, uma nova letra que não estava e mudou também o som. Então, quando acontece essa formação para uma nova palavra, eu chamo de formação por composição por aglutinação. Há também a composição de palavras através do hibridismo. O que é hibridismo? É quando dentro da palavra eu tenho radicais de origens diferentes. Por exemplo, a palavra automóvel. Para formar a palavra automóvel, eu juntei a palavra auto, que vem do grego, ela é de origem grega, mais a palavra móvel, que é do latim. São origens diferentes. Eu simplesmente juntei. Ninguém perdeu letra, ninguém perdeu som. Por que eu não chamo de justaposição, professora? Porque elas são os termos que se juntaram, são de origens diferentes. Um vem do grego, outro vem do latim. Se fosse do mesmo idioma, seria justaposição. Como não é, hibridismo é uma palavra híbrida, de duas origens distintas. A palavra televisão, tele, que é a palavra vem do grego, e visão, que é a palavra 2, vem do latim. Então, duas origens distintas para formar uma nova palavra. Ah, professora, e agora eu vou ter que adivinhar a origem da palavra para saber se é hibridismo? Não, gente, calma. Normalmente nas provas já vem dizendo para você se vem do grego, se vem do latim, ou qualquer que seja a origem, mas às vezes aí ele vai perguntar, essa palavra que vem do grego e do latim, ela é o quê? Justaposição, aglutinação ou hibridismo? Aí ele quer saber se você lembra que é hibridismo. Mas a origem da palavra nas provas, por onde for que você for fazer, normalmente já vai aparecer, não vai exigir que você saiba, até porque é impossível saber a origem de todas as palavras. Mas para que a gente tenha esse conhecimento, é bom lembrar isso daqui. Então, esse foi o primeiro processo por composição. Agora a gente vai ver o segundo processo de formação de palavras, que é aquele que as palavras se formam por derivação. Uma palavra deriva da outra, tá certo? E a partir de um só radical. Lá eu tinha mais de um radical na composição. Aqui eu tenho apenas um. Então, essa derivação ela pode ser prefixal. Posso chamar de prefixal ou de prefixação, que é quando eu vou incluir um prefixo na palavra primitiva ou no radical. Então, aqui eu tenho a palavra primitiva feliz, e eu incluí o prefixo in, formei uma nova palavra, infeliz. Aqui eu tenho a palavra primitiva leal, coloquei o prefixo, é pré porque vem antes, formei desleal. Aqui eu tenho, novamente, a palavra de origem normal. Coloquei um prefixo, uma letra antes. Anormal, o oposto de normal. Do mesmo jeito aqui, eu tenho a palavra de origem diretor. Coloquei o prefixo vice, formei um novo termo, vice-diretor. Então, o prefixo é aquela pequena partícula de palavra que eu coloco antes do radical e formo uma nova.
Ah, professora, e se eu colocar no final, em vez de no começo? Pode, pode. Aí eu vou chamar de sufixo ou sufixação. Então, observe aqui, eu tenho a palavra dente, coloquei o sufixo ista. Por que que eu chamo de sufixo? Porque coloquei depois do radical. Formei a palavra dentista. Eu tenho a palavra passagem. Coloquei o sufixo eiro, formei a palavra passageiro. Formei uma nova palavra. Eu tenho a palavra feliz. Coloquei o sufixo mente, formei a palavra infelizmente, felizmente. Tenho a palavra ideal. Coloquei o sufixo izar, formei a palavra idealizar. Então, o prefixo antes do radical, o sufixo é o oposto, ele vai depois do radical. Ainda no processo de derivação, a gente tem a derivação prefixal e sufixal, que é quando eu coloco os dois ao mesmo tempo, tanto o prefixo quanto o sufixo. E eles agem de forma independente. Vocês vão entender o que isso quer dizer. Veja, eu tenho a palavra, o radical, que é o feliz. Coloquei um prefixo. Formei infeliz. Mas eu quis colocar também um sufixo depois, ó. Quando eu coloquei os dois, eu formei outra palavra, infelizmente. Estão percebendo? Olha o outro exemplo aqui. Eu tenho a palavra ligar, é a minha palavra primitiva. Coloquei um prefixo nela, um termo que vem antes. Formou desligar. Mas ainda assim eu quis formar uma nova palavra, coloquei um sufixo. Formou desligamento. E assim sucessivamente, ó, a palavra normal. Coloquei um prefixo, vem antes. Anormal. Mas eu quis colocar um sufixo também nela. Coloquei o sufixo idade, formei anormalidade. Então, perceba que a derivação prefixal e sufixal colocam os dois termos no mesmo radical. Eu coloquei dois, ó. Coloquei o a e coloquei o idade nesse mesmo radical aqui, normal. Cuidado para não confundir com esse outro aqui, que é a derivação parassintética ou parassíntese. Por quê, professor? Porque na derivação parassintética eu também coloco os dois. Eu também coloco um prefixo e um sufixo. E por que que eu não chamo da mesma coisa? Aí é que está. Porque na derivação parassintética eles ocorrem de forma dependente, um depende do outro. Vamos ver. Eu tinha aqui a palavra magro. Se eu colocar só o sufixo, forma uma palavra na língua portuguesa, e magro. Existe essa palavra, e magro? Não existe. Vou tirar o prefixo e vou colocar só o sufixo. Se eu colocar só o sufixo e ficar magrecer, existe a palavra magrecer? Também não existe na língua portuguesa. Então, aqui, diferente da outra que a gente viu, que é a derivação sufixal e prefixal, aqui eu não posso tirar nem o prefixo, nem o sufixo. Eu preciso dos dois. Eu preciso do prefixo e preciso do sufixo, porque os dois juntos vão fazer com que eu consiga formar a palavra emagrecer. Eu só consegui formar emagrecer porque eu juntei um prefixo e um sufixo. Eu não pude tirar nenhum nem outro. Do mesmo jeito aqui, ó, a palavra frio. Eu coloquei o prefixo es, não forma ainda uma palavra esfrio, não existe esfrio. Se eu colocasse só o sufixo ar, não existiria a palavra friar. Eu precisei dos dois juntos para formar esfriar. Do mesmo jeito aqui, ó, da palavra alma. Então, tem aqui o radical da palavra. Peguei o prefixo des, desalmo, não existe. Se eu colocar só o sufixo ado e formar almado, também não existe na língua portuguesa essa palavra. Então, eu precisei dos dois e formei desalmado. Então, é diferente esses dois processos aqui.
Esse processo é diferente desse aqui. Embora nos dois casos eu coloque prefixo e sufixo, na derivação parassintética eu nem posso tirar o prefixo nem o sufixo, eu preciso dos dois ao mesmo tempo. Aqui, se eu quiser, eu tiro. Se eu tirar o des, eu ainda tenho uma palavra, ligamento. Ah, não quero tirar o des, não, quero tirar só o mento. Eu ainda tenho uma palavra, desliga. Então, eu posso tirar ou um ou outro e ainda assim eu vou ter uma palavra. Aqui não, aqui eu preciso dos dois juntos ao mesmo tempo. Então, aqui é uma derivação diferente da derivação acima. Outro exemplo de derivação aqui para a formação de palavras. A derivação regressiva é o processo que produz substantivos deverbais. O que é isso? É aquele substantivo que teve sua origem derivada de um verbo. Por exemplo, existiu primeiro o verbo trabalhar. Depois passou a existir o substantivo trabalho. Para poder formar o substantivo trabalho, precisei que antes existisse o verbo trabalhar. Então, é uma palavra que sofreu o processo de derivação regressiva. Por quê? A sua origem é de um verbo. Primeiro existiu o verbo e ele derivou o substantivo. Do mesmo jeito aqui, ó. Existe o verbo comprar para poder existir o substantivo compra. Precisou existir o verbo chorar para poder existir o substantivo choro. Precisou existir o verbo mergulhar para poder existir o substantivo mergulho. Então, são substantivos que sua origem está no verbo, eu chamo de substantivo deverbal. É um processo de derivação regressiva, certo? Existe parecido, mas não é a mesma coisa, a derivação imprópria, que é quando eu pego uma palavra primitiva e altero a classe gramatical dela. Prestem bastante atenção aqui no exemplo. O infeliz faltou ao serviço hoje. A palavra infeliz, se eu pegar a palavra sozinha, fora do contexto da frase, infeliz é um adjetivo. Mas aqui, dentro dessa frase, o infeliz faltou ao trabalho, ela deixou de ser um adjetivo e transformou-se num substantivo. Por quê? Porque antes dela eu coloquei um artigo. E os artigos, quando eles ficam antes de uma palavra, eles transformam essa palavra em um substantivo. Então, a palavra infeliz sozinha, fora do texto, é um adjetivo. Aqui, nessa frase em especial, ela não está funcionando como a sua origem, que é o adjetivo. Ela está funcionando como um substantivo. Ela foi substantivada. Olha outro exemplo aqui. Não aceito um não como resposta. A palavra não é um advérbio de negação, está negando alguma coisa. Mas esse não aqui está diferente desse primeiro. Por quê? Antes desse não foi colocado um artigo. E quando eu coloco um artigo antes da palavra, eu transformo essa palavra num substantivo. Então, esse não, que na sua origem é um advérbio de negação, nessa partezinha da palavra está funcionando como um substantivo. Ah, professora, então aqui também, aqui é diferente, ó. Antes dele não tem ninguém. Antes desse não, não tem artigo, então ele continua na sua origem. Ele continua sendo um advérbio de negação. Mas esse outro não, antes dele tem um artigo, então ele deixou de ser um advérbio de negação aqui nesse momento da frase. Então, aqui eu tenho a palavra substantivada, que derivou de um advérbio, e aqui eu tenho o próprio advérbio, porque não tem nenhum artigo antes dele para mudar a sua classe gramatical. Então, quando eu construo uma frase e alguns dos elementos sofrem alteração na sua classe gramatical, eu chamo essa palavra de derivação imprópria. Ok, gente, são muitos nomes, né, que a gente não está muito acostumado, mas qualquer coisa, vocês voltam um pouquinho o vídeo, assiste com calma, façam suas anotações, que eu tenho certeza que vocês vão entender o processo de formação de palavras, tá bom? Deixo aqui o meu forte abraço a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês durante essas aulas. Agradecer aqui a parceria de Silândia, a nossa querida intérprete, que durante as nossas aulas colaborou bastante para a acessibilidade dos nossos alunos surdos. Deixo aqui um forte abraço
Um beijo a cada um de vocês, tudo de bom e nos vemos em breve.